Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que tenham bem. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham aproveitado um pouquinho aí o feriadão. Eu estou aqui no meu feriadão gravando a aula aí para vocês. Né? Já vou deixar a linha gravada. Aí provavelmente, né, para a turma do segundo A eu vou disponibilizar as aulas na quarta-feira. Né? Eu vou disponibilizar essas aulas na quarta-feira. Né? Como segunda é feriado, a gente, né, desloca a aula para quinta-feira da turma segundo A de Cuba e do segundo B continua no mesmo horário, né? Então, não é por isso que eu já vou colocar na quarta-feira. Tudo bem? Então, a aula aqui do segundo B, que é a de segundo, do segundo A, que é a de segunda-feira, foi para quinta-feira, né? Por causa do feriadão, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos começar hoje um assunto muito importante, a termodinâmica. Esse assunto é tão importante que ele chegou a mudar, né, a sociedade em si, muda até hoje a sociedade em si, né? Foi por causa da termodinâmica, por causa do conhecimento da termodinâmica, que a gente conseguiu fazer as grandes revoluções industriais. Alguns acham que a revolução industrial foi um fator ruim, outros acham que foi um fator benéfico, né? Cada autor defende um lado, né? Mas a ciência ela sempre tenta vir ao auxílio da humanidade. Então, na verdade, o grande avanço tecnológico, industrial, veio para facilitar a vida dos trabalhadores, né? Nunca vem para complicar, mas sim para facilitar. Então, trabalhos que eram extremamente pesados, que eram de força braçal, né, com a termodinâmica conseguiram se tornar trabalhos mais leves. E claro que, professor, mas acabou terminando com alguns tipos de trabalho, claro, como qualquer revolução industrial, mas abriu outras portas para outros tipos de trabalho. Então, né, a termodinâmica, ela, nesse aspecto, ela foi importantíssima para a sociedade em si, para a história para a história humana. Ela realmente revolucionou o pensamento humano, né? E revolucionou a sociedade. Como nós vivemos hoje, a gente vive de outra maneira por causa da grande revolução industrial. E isso foi provocado, né, foi causado pelo conhecimento, né, da termodinâmica. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de termodinâmica, das partes mais básicas. Depois a gente vai ver né, as partes mais avançadas, né, como que essa termodinâmica consegue impulsionar uma máquina a vapor, essas coisas a gente vai ver mais para frente. Mas primeiro a gente tem que entender como que funciona a termodinâmica, ok? Então, a termodinâmica significa o estudo da, do estudo das coisas térmicas, né? Mas na parte dinâmica, no movimento. Então, movimento e fluxos com uma temperatura elevada. Então, a termodinâmica, ela estuda, na verdade, fluidos, gases em temperaturas elevadas. Partindo desse pressuposto, a gente vai continuar a nossa apresentação. Vou pegar aqui, já cansei de falar, né? Vou botar aqui para apresentar para vocês. Então, vou pegar aqui a tela inteira. Opa. Peguei aqui a tela. Deixa eu botar aqui minha apresentação termodinâmica. Apresentação do começo. Então, aí, ó, termodinâmica 1, né? Porque a termodinâmica a gente vai ficar um tempinho na termodinâmica, porque ela é bem extensa. Então, a gente vai começar pelo princípio, que é o estudo dos gases. Né? Como que esses gases, eles, as grandezas importantes para descrever esses gases e como elas se relacionam. Né? Então, essa aula é importante para isso, tá? Para entender quais as principais grandezas e como elas se relacionam. Tá? Muita coisa que vocês vão ver hoje, vocês já sabem, porque já viram lá em Química. Então, o assunto termodinâmica está relacionado diretamente com a Química também. Então, por isso que é tão importante para vocês aí. Então, lá vocês viram uma visão química, agora vocês vão ver uma visão física da termodinâmica, principalmente nessa parte dos gases. Aqui tem um grande exemplo, um balão, né,
que, graças ao ar quente dentro dele, ele consegue, né, voar. Na verdade, ele consegue flutuar no ar, né? O balão ele flutua no ar. Por causa do quê? Porque eu consigo expandir o gás usando calor. Então, já tem duas grandezas importantes ali. O calor, que a gente vai falar em temperatura, né? Quanto mais calor eu forneço, né, maior vai ser essa temperatura. Tá? Então, a temperatura e o volume. Tá? Então, são duas grandezas importantes e outra grandeza também que está diretamente relacionada aí à pressão, mas a gente vai ver todas essas três grandezas com bastante calma. Tá? Mas já para a gente começar a entender como que funciona a termodinâmica. Então, vamos lá. O que é um gás? Primeiro, vamos definir o que é o gás. Né? Chamamos de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. Né? Essa temperatura crítica, né, varia de substância para substância. Na água, é em torno de 270... na água, não, no vapor d'água, né, que é em torno de 274 graus Celsius, isso já na pressão de um ATM. Então, essa temperatura crítica também depende um pouco da pressão. Então, por isso que é tão importante. Então, na verdade, o que é um gás é um vapor muito aquecido. Um vapor muito quente é um gás. Por que isso é importante? Porque esse gás ele tem algumas propriedades específicas, né, para ele se comportar como um tal de gás ideal que a gente vai chamar agora. Tá? Então, aqui tem um gás. Eu não vejo nada dentro desse gás, né, porque é transparente e tal, mas eu sei que lá dentro tem um monte de moléculas, partículas, né, ou átomos, tá? Dependendo aí do tipo do gás, se é uma molécula monatômica, poliatômica, diatômica, tá? Então, dependendo lá, mas aqui para nós não importa, a gente vai tratar essas partículas como bolinhas, né? Então, aqui, quando eu falo de partículas, eu estou falando que pode ser, né, de um átomo ou de uma molécula, tá? Então, gás ideal nada mais é do que um monte de partículas numa temperatura, né, acima da temperatura crítica. Então, elas estão lá, se comportando de maneira mais aleatória possível. Mas ela, para ser considerada um gás ideal, ela tem que ter um certo comportamento específico, que é esse aqui, ó. Características de um gás ideal. Composto de partículas pontiformes, ou seja, de tamanhos desprezíveis. O que isso quer dizer? Que o tamanho das partículas é muito, muito, muito pequeno perto do recipiente. Então, o tamanho dela é desprezível. Então, por isso que eu não vejo nada. Eu só vejo o nada. Tá? E ali eu tenho um monte de partículas bem pequenininhas. Então, o tamanho delas tem que ser muito pequeno. Não só em relação ao recipiente, mas ao livre caminho médio. Né? Então, elas têm que ser bem pequenininhas para elas conseguirem caminhar por muito espaço aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante para um gás ideal. A segunda, a força de interação elétrica entre as partículas devem ser nulas. Ou seja, elas devem se comportar como se uma não sentisse a presença da outra. Não tem nenhuma força de atração gravitacional ou atração elétrica uma pela outra. Porque essas forças são tão pequenas que são desprezíveis. Elas apenas passam como uma perto da outra, como se nada ocorresse, ok? A ocorrência de interação apenas durante as colisões. Elas só sentem uma a outra quando elas batem uma na outra. Ah, professor, não entendi nada. Tem como explicar melhor? Claro que tem, sempre tem, né, cara? Deixa eu procurar aqui, ó, minha apresentação. Espero que vocês estão vendo aí a apresentação, porque eu estou falando e agora eu acredito que vocês estão vendo aqui as partículas interagindo, tá? Então, essas partículas aqui, ó, só deixa eu voltar um pouquinho, porque eu não sei se vocês viram a apresentação antes. O meu sistema de gravação mudou aqui, tá? Então, essa aqui foi a primeira página da termodinâmica. Aqui tem a definição do gás, né? Aqui tem o gás ideal.
a figurinha aqui mostrando que as partículas são muito bem pequenininhas. E aqui foi o que eu li para vocês, tá? Então, só acredito que se não apareceu, está aparecendo agora aí para vocês, tudo bem? Agora sim, agora eu volto para a minha apresentação aqui das partículas. Então, estão aqui, ó. Elas são muito pequenininhas, perto do tamanho do recipiente, tá? Elas não se atraem uma pela outra. Pode ver que elas estão aqui, ó, indo de um lado para o outro aleatoriamente. Elas não se atraem mutuamente uma pela outra, por nenhum tipo de atração. E outra coisa, o único tipo de colisão que elas sentem é quando uma esbarra na outra. Não sei se vocês conseguem ver, mas vou botar mais aqui, ó, muito mais bolinha. Pode ver que o único contato entre elas é quando elas batem uma na outra, tá? Então, é o único tipo de interação que elas têm é quando elas esbarram uma contra a outra, tá? E esse esbarro, essa batida, tem que ser uma batida, uma colisão elástica, ou seja, que ela não perde energia. Isso a gente viu lá no primeiro ano, que é uma colisão elástica, tá? Então, essa colisão tem que ser elástica, tanto uma com a outra, como também com as paredes do recipiente, ok? Vamos continuar aqui nossa apresentação. Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui. O slide atual. Então, aqui estão as características que mostrei lá na apresentação. Lá na simulação. E vamos continuar. Transformações termodinâmicas. Antes de entender as transformações termodinâmicas, a gente tem que ver quem vai ser transformado. Quem transforma são as variáveis do estado. Quem são essas variáveis do estado? Volume, que a gente vai chamar de V, pressão e temperatura. Tá? Volume V, pressão P e a temperatura o T maiúsculo aqui. Ok? Essas são as famosas variáveis de estado. Elas que vão se relacionar. Tá? Então, quando eu tenho a minha aqui, ó, pode ver que aqui eu tenho as três, esses três grandezas, essas três variáveis de estado. O volume, então o volume dessa caixa, que na apresentação, ó, aqui eu posso diminuir ou aumentar o volume, tá? Tudo bem, ó. Aqui eu tenho um volume de 15 nanômetros, até o volume, ali é só o tamanho dessa linha, que não me dá a profundidade aqui, e deveria, né? Mas, já só para vocês entenderem, né? Que tem um volume, tenho a temperatura e tenho a pressão marcada aqui, tá? Então, se eu só entendam aqui, ó, se eu mudar o meu volume, ó, o que acontece com a minha pressão. Ó, vou diminuir. Vou estar no mínimo, ó, a minha pressão deu bem alta. Se eu aumentar, a minha pressão acaba diminuindo aqui, ó, foi para 18,5, tá? Tudo bem? Posso aqui, ó, aquecer esse meu gás. Ó, o que é que acontece, ó? Estou com o meu volume constante, estou aquecendo o gás, a temperatura está aumentando e a pressão também está aumentando, ó. Ó, então agora está em 865 kelvins e a pressão quase 160. Vou aumentar um pouquinho, ó. A temperatura está em 1047 kelvins e a pressão aqui está 193. Se eu continuar aquecendo, olha o que pode acontecer. Estoura aqui, ó, estourou a tampa. As partículas estão indo. Então é isso que acontece com uma panela de pressão, né? Se eu não consigo, o ar que tem lá dentro não consegue sair, né? E continuar aquecendo, ela pode explodir, tá? Então aí tem que ter muito cuidado com a panela de pressão, porque ela tem que ter a válvula. Aquela válvula ela libera o ar dentro para quê? Para que diminua a pressão e não provoque um estouro da panela de pressão. Ok? Agora eu tampo, a pressão abaixou, um monte de partículas foi embora, a temperatura abaixou, mas se eu quiser aquecer, ó, posso aquecer aqui, ó, que a minha temperatura e minha pressão vão aumentar.
Só para vocês entenderem que essas três grandezas, elas se relacionam, tá? E tem mais uma grandeza, que não é uma variável do estado, mas também é importante. É a quantidade de partículas que tem lá dentro. Ó, quando eu coloco mais partículas, ó, a pressão está em 69. Se eu colocar mais, foi para 88. Cada vez que eu pombei aqui, ó, a pressão aumenta e o número de partículas lá dentro aumenta. Tá? Vou abrir aqui, ó, deixar um monte de partícula embora, só para você deixar bem pouquinho a partícula. Zerar, né? Mais fácil, né? Ó, então aqui pressão zero, porque não tem nada lá dentro. E a temperatura também é zero, porque está no vácuo ali, né? Aí eu vou botar um pouquinho de partícula. Pressão 4,2 atm. Bem pouquinhas partículas. Agora, se eu botar mais partícula, ó, a pressão já foi para 10,2. Se eu colocar mais, 16,2. Então, quanto mais partículas que tem lá dentro, maior vai ser a pressão, né? Então, para só vocês entenderem que isso também, essas grandezas, elas se relacionam entre si, tá? E como que elas se relacionam? A gente vai ver, tá? A nossa apresentação do slide atual. Como que elas se relacionam? Elas se relacionam com essa chamada equação de Clapeyron. Essa vocês já conhecem, né? Acredito que todos conheçam, tá? Que é PV igual nRT, ou seja, a pressão vezes o volume é igual ao N, que é o número de mols, vezes o R, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, tá? Essa temperatura tem que sempre estar em Kelvin, tá? Única coisa, a temperatura sempre em Kelvin na equação de Clapeyron, não pode estar em Celsius, não pode estar em Fahrenheit. Na equação de Clapeyron, a temperatura sempre em Kelvin. A pressão, ela pode estar em dois tipos diferentes, tá? A pressão ela pode estar em Pascal e o volume tem que estar em metros cúbicos, tá? E nesse caso, a minha constante universal dos gases é esse valor aqui, 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, tá? O mol aqui, desculpa, é por causa da pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos, tá? Então, isso a gente usa para quando a pressão está em Pascal e o volume em metro cúbico. Caso eu tenha a minha pressão em atm e o meu volume em litros, tá? O L em litros, eu vou usar esse valor da constante universal. Tá? Professor, mas então tem duas constantes universais? Não, é uma constante universal, mas com unidades diferentes. Então, com unidades diferentes, elas têm valores diferentes, tá? Então, né, eu apresento os dois valores porque eu não sei qual é o valor que vocês vão ter lá no exercício. Ok? Podem ter Pascal por metro cúbico, é esse valor, 8,31. Se tiver atm por litro, 0,082, tá bom? O N vai ser sempre um número de mols, então tem que estar em mols, tá? Então, se lembre que aquilo lá eu estou mostrando o número de partículas, tá? Mas aqui não é um número de partículas, mas sim um número de mols. Cada mol, vocês sabem que tem uma infinidade de partículas lá dentro, que é dado lá pelo número de Avogadro, que vocês já estudaram, né? Não vou passar aqui porque vocês já viram em química. Caso tenham alguma dúvida, tá? Me mandem lá um WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Mas, a princípio, aí vocês já viram isso bem visto em química, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha expressão, beleza? Simples de usar. Então, é dessa maneira que ela se relaciona uma com a outra, tá? Tranquilo? PV igual a nRT. Vou voltar aqui na minha apresentação para brincar mais um pouquinho, né? Bota aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, pessoal. Ó, o N, só para vocês entenderem, é o número de mols. Então, ele é associado com a quantidade de
matéria que eu tenho lá dentro do meu volume, tá? Tenho esse volume e tenho a pressão e a temperatura. Nesse caso aqui, eu consigo variar algumas grandezas, tá? Então, eu consigo variar o volume e a pressão. Então, o que, que acontece? Se eu diminuo o volume, a pressão vai aumentar. Se eu aumento o volume, a pressão vai diminuir. Beleza? A questão da temperatura, ó, se eu aumento a temperatura, a pressão também está aumentando. Olha lá como a pressão aumenta aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Se eu abaixar a temperatura, eu acabo abaixando a pressão, tá? Ó, quando começa a diminuir a pressão. E vocês veem que a velocidade das partículas também, né, ficam bem menores. Isso a gente já viu nas outras aulas, quando a gente falou de temperatura, tá? A questão de pressão, tá, pessoal, está diretamente relacionado ao contador de colisões com a parede, tá? Então, aqui, ó, um período de amostra de 10 picosegundos, deu 114 colisões. Agora, se eu aumentar isso aqui, ó, deixa eu aumentar aqui bem a temperatura. Vocês veem que, como a velocidade é bem maior, vai ter muito mais colisão com a parede. Aqui, ó. Agora eu vou contar de novo. Ó. Nos mesmos 10 segundos, deu 307 colisões só com a parede, tá? Só para vocês entenderem que a pressão ali é mesmo batida contra a parede, né? Então, só para vocês conseguirem entender o que, que é a pressão aqui dentro, tá? Então, vou tirar aqui o contador para encher o cronômetro também. Tá bom, pessoal? Então, aqui ó, eu consigo relacionar as quatro grandezas. Só eu peço que vocês, né, entrem lá no PET Colorado, só digitar lá PHET Colorado, que vocês vão encontrar aqui todas essas simulações, tá? E é muito legal vocês explicar, porque aqui vocês conseguem entender como que funciona certinho, tá? Então, o que que acontece se eu diminuo o volume, tá? O que que acontece se eu aumento a temperatura? Então, aqui vocês conseguem entender certinho. O que que acontece se eu botar mais partículas, menos partículas? Ó, agora eu estou com... Se eu botar bastante partícula, vai ser tanta colisão com a parede que o sistema não vai aguentar e vai estourar a tampa. E olha o que acontece com a pressão. A pressão vai caindo e a temperatura também vai caindo, tá? Ok, meus queridos? Então, é dessa maneira que acontece a relação entre a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de matéria, que é o número de mols. Então, aqui a nossa formulazinha, tá? Então, depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês trabalharem com ela, entender como que funciona, tá? Mas aqui é bem, vocês já têm uma certa um certo conhecimento com ela, porque vocês já usaram ela lá na química, ok? E a próxima equação que a gente vai ver é a lei geral dos gases ideais, tá? Que é realmente quando acontece uma transformação termodinâmica, tá? Eu tenho o mesmo gás aqui, né? Num certo estado, que a gente vai chamar do estado 1, que é dado por uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Depois eu modifico e levo esse mesmo estado para uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. O que, que isso significa? Então, aqui, ó. Então, eu tenho um estado, né, dado pelo volume. Nesse caso aqui, ele está 15
nanômetros, vamos dizer que é 15 nanômetros cúbicos, uma pressão dada por 2 atm e uma temperatura por 100 Kelvin. Então, o que acontece? Eu posso mudar essas características e ir para um estado 2, tá? Então, essas características é do estado 1, que estão aqui, ó, 15 nanômetros cúbicos, pressão 2 atm, temperatura 100 Kelvin. Estado 1. Então, se eu modificar, eu posso modificar o volume, foi para 10 atm, a pressão, vocês já perceberam que foi para 3 atm aqui, ó, e eu posso aquecer esse gás. Ó, se eu aqueço esse gás, vou aquecer até 200. Opa, não passou. Vou voltar um pouquinho. 200. Então, a minha pressão já foi para 100, tá? Então, aquele outro caso eu tinha 15, 12, 100, tá? Agora eu tenho 10, 6 e 200 kelvins aqui, ó. Tá? Se vocês pegarem e multiplicarem esses números, eles vão ser iguais, tá? Ou seja, o 15 vezes 2 ia dar 30, dividido por 100, 0,3. Agora, nesse novo estado, se eu multiplicar 10 vezes 6, vai dar 60. Dividido por 200, vai dar 0,3 também. Por quê? Porque a equação diz que essas três grandezas elas estão relacionadas entre si. Por qual equação? Por essa equação aqui, ó. P1 vezes V1 igual a T1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, esse aqui é o meu estado 1, esse aqui é o meu estado 2. E elas estão relacionadas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Ok? Deixa eu cancelar aqui a gravação. Parei a apresentação, né? Então, e agora